Ok? Ok. Então tá bom. Pessoal, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos aí para mais uma reunião do Comitê de Estudos de Saúde e Segurança do Trabalho de São Paulo. Queria agradecer a presença de todos os membros, dos gestores, dos convidados, também sejam muito bem-vindos. É um prazer imenso a gente estar se reunindo novamente, né? Parece que faz tempo que a gente não se vê, né? Acho que está todo mundo correndo tanto que parece que é uma eternidade, né, que a gente não se vê. É um prazer enorme estar estão todos participando, está chegando mais um pessoal aí. Hoje vai ser uma reunião muito especial que a gente vai contar com uma presença ilustre aqui da doutora Sandra Gasparini. Doutora Sandra que aceitou o convite. Queria agradecer muito aí a presença dela e dizer para vocês que hoje é um dia muito especial porque é um assunto aí que acho que muita gente tem muitas dúvidas, né? E eu acho que ela vai trazer aqui muito esclarecimento com relação a esse assunto tão importante que é o PCMSO. Queria dar um breve relato aqui da doutora Sandra. A doutora Sandra, ela é médica do trabalho, ela tem título de especialista pela Associação Nacional de Medicina do Trabalho, ela é mestre em saúde pública pela UFMG, Saúde do Trabalhador, ela tem especialização em higiene ocupacional, é coordenadora e professora do curso de pós-graduação em Medicina do Trabalho pela FELUMA, Fundação Educacional Lucas Machado, diretora científica da AMINT, né, gestão de 2019 e 2021, Associação Mineira de Medicina do Trabalho, é consultora em saúde ocupacional e tem uma vasta experiência aí como médica do trabalho em empresas de diversos segmentos econômicos. Então, muito obrigado pela presença, doutora. É um prazer enorme ter você por aqui conosco. Aqui é um grupo de vários profissionais da área de saúde e segurança do trabalho. A gente se reúne todo mês aqui para discutir sobre diversos assuntos e agradecer aí mais uma vez a presença, seja muito bem-vinda e fique à vontade aí para nos apresentar aí e falar um pouquinho sobre o tema PCMSO. Boa noite a todos, boa noite, Alexandre, boa noite aos presentes. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite do Alexandre e dizer que não tem nada de ilustre aqui, não. Aqui tem um profissional que busca estudar sempre, trabalhar, e tem uma veia na educação, né? Eu sou médica clínica também, trabalhei 34 anos na faculdade, no ambulatório, dando aula para o 4º ano médico, tenho um prazer muito grande em repassar conhecimento. Eu não falo que é ensinar, eu repasso conhecimento. Então, para mim, o grupo, para mim, é que é ilustre, né? A presença de tantas pessoas, com capacitação, com competência, e a gente vai conversar um assunto hoje, o PCMSO, que tem sido realmente um tema que está sendo muito discutido com muitas arestas ainda, sabe? Tanto entre os próprios médicos, como entre médicos e engenheiros, o pessoal da segurança, como junto com o RH, tem muitas coisas que estão aí acontecendo e que merece que a gente discute isso, né? Acho que a gente não vai resolver muita coisa, assim, além do que já está sendo discutido hoje, tem muita coisa, são muitos detalhes, e por isso que eu preferi fazer uma apresentação. É uma apresentação curta, mas importante, porque é muita coisinha para não me esquecer. Eu gosto muito de conversar sobre isso sem apresentar. Mas eu fico à disposição, depois da breve apresentação, para alguma coisa que eu não tenha falado, se eu puder esclarecer, eu estou às ordens, tá? Eu vou tentar compartilhar a minha tela aqui agora, eu não estou habituada com o Google Meet, mas vamos ver aqui como que a gente fala. Fique à vontade. Janela, né? Pessoal, só falar um pouquinho a dinâmica aí da nossa reunião, tá? A doutora Sandra, ela vai fazer uma apresentação para nós, aí depois que ela se colocar à disposição para as dúvidas pertinentes ao tema, aí tem uma mãozinha embaixo da tela aí, pessoal, vai levantando a mão que a gente vai chamando pela ordem, tá? Para a gente manter a organização do grupo aí, do comitê, até para a gente também fazer com que todos aí tirem suas dúvidas, ok? Então, fique à vontade, doutora. Já está compartilhando? Está direitinho aí a tela? Está compartilhado. Então, está ótimo. Então, eu vou passar para a apresentação, o Alexandre já me apresentou, e eu queria, antes de tudo, contextualizar as mudanças que aconteceram, né, com as NRs a partir de fevereiro e março de 2020, né, quando nós tivemos revisão de algumas NRs, destacando aqui a NR1, NR7, 17, 18, 31,
com uma vigência prevista inicialmente para março de 2021, depois, a partir de agosto de 2021, e finalmente definida a vigência dessas normas a partir de 3 de janeiro de 2022. Muitas pessoas, em dezembro, perguntavam, será que vai ter vigência nessa data mesmo? Será que não vão adiar? E não, realmente, a partir de 3 de 1 de 2022, especialmente NR1, NR7 e 17, podemos esquecer das normas anteriores. O que vale são essas normas, a redação nova dessas normas a partir então, de 3 de janeiro de 2022. E eu destaco aqui, para a gente começar o nosso raciocínio, as mudanças, principalmente da NR1, as mudanças conceituais e estruturais que foram muito importantes para nós na prática da medicina do trabalho, né? A NR1, que anteriormente era uma norma que ninguém ligava para ela, era uma norma que a gente nem olhava direito, passava os olhos, depois via e não se dedicava a ela. Hoje não, hoje ela é uma norma que vai nortear todas as outras normas, é uma norma de gestão hoje, a NR, né? E a partir dessas alterações, a NR1, com a figura do gerenciamento de riscos ocupacionais, que não é um programa, né? O GRO não é um programa, ele é um processo pela qual a organização precisa se definir para gerenciar os riscos ocupacionais. E ela precisa de um programa, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, né? E todo esse processo ele vai impactar no PCMSO. Então, a partir dessas alterações da NR1, todas as normas técnicas, a partir de então, serão convergidas para o PGR, né? E as mudanças, então, da NR7, elas vão acompanhar principalmente as mudanças da NR1. Agora, nós temos já em consulta pública a NR9, a NR15, e elas, com certeza, vão impactar também, tanto na NR1 como na NR7, tá? E, então, nós temos na NR1 algumas figuras importantes, né? Algumas frases, algumas coisas que chamam a atenção da gente. Primeiro, o levantamento preliminar de perigos, né? Segundo lugar, a identificação desses perigos e, posteriormente, a avaliação e classificação dos perigos. É a partir daí, classificação dos riscos, a partir dessa avaliação e classificação dos riscos, é que o PCMSO vai fazer um controle dos riscos. Então, eu chamo a atenção aqui, porque o PCMSO ele não faz gestão de perigo, ele faz gestão de riscos. Então, é muito importante esses primeiros passos, né? De levantamento preliminar, identificação de perigos e avaliação de riscos. Nem todo perigo será um risco que merecerá ou que exigirá um controle, tá certo? Então, apenas esses que serão, que necessitarão de um controle médico, é que serão riscos gerenciados pelo PCMSO. Apenas eles vão estar no ASO. Apenas para eles nós vamos fazer monitoramento biológico quando existir. Tá? Isso tem que ficar muito claro. Existe muita confusão em relação a isso, né? Eu acho que essa confusão vai muito em função do nosso conhecimento básico da definição de perigo, da definição de risco e o impacto que cada um deles causa no gerenciamento desses riscos em se tratando de PCMSO. Então, apenas sobre os riscos informados pelo inventário de risco, lá no PGR, é que será definido um programa de controle médico e, ao mesmo tempo, um programa de acompanhamento desses riscos listados. Então, somente os riscos serão monitorados. E a NR7 é muito clara no item 7.5.5. Não deverá haver diferenças entre os riscos, né, identificados pelo PGR e aqueles que estão descritos no PCMSO. Isso é muito importante, porque eu não posso ter um PGR identificando determinado risco e o PCMSO não fazer o controle disso, né? Por isso que precisa muito de ser muito bem feita essa primeira etapa de levantamento dos perigos, identificação dos perigos e avaliação e classificação dos riscos. Porque isso é igual um dominó, vai impactar lá no PCMSO, né? E, obviamente, vai impactar também nas medidas de controle da engenharia, quando se trata de fazer o gerenciamento desses riscos, né? E, então, eu vou dizer algumas coisas aqui importantes. Eu não sei quantos médicos, quantos profissionais da área da saúde ocupacional estão presentes, né?
eu acredito que eu tenha mais profissional da segurança, pelo que eu andei olhando aqui, mas eu acho que é importante para todos os Médico do profissionais. trabalho. Hã? Eu sou médico do trabalho. Você é médico, como é que você chama? Edmundo Prince. Edmundo. Então, mas eu acho que independente de ser médico, ou enfermeiro, ou engenheiro, o que eu vou falar aqui agora, ele é importante para todos os profissionais de saúde e segurança, porque existe um conhecimento que precisa ser de toda a equipe é multidisciplinar. Ela tem que Doutora, conhecer, mesmo que o engenheiro não vai fazer um PCMSO, mas ele precisa compreender o que vai ser gerenciado no PCMSO. E o médico não vai fazer a avaliação de risco, mas ele vai ter que estar participando desse processo. Né? doutora Sandra, Oi? só interromper um pouquinho você. Você está passando os slides já? Estou passando. Não É está que aparecendo? não está aparecendo aqui para gente. Eu não sei se. Eu acredito que a tela a janela que a senhora colocou foi a janela, não foi a janela da apresentação. Você quer que eu interrompa o compartilhamento? Isso. De novo? Pode ser. Então, é que veio a primeira janela lá da entrada do sim, PowerPoint. Eu vou tentar fazer aqui, vou abrir. É porque quando eu faço a minha apresentação aqui, desaparece a tela de vocês. Eu não consigo mais acessar. Pelo Meet. Pelo Meet Entendeu? Uhum. Nós temos aqui 2, 3, 4 médicos do trabalho. Sim. Na reunião. Eu não consigo fazer isso. Eu coloco a janela, compartilho aqui, mas a hora que eu coloco isso aqui, ó, eu vejo apenas o meu PowerPoint, eu não consigo ver. Mas aí você consegue ver o PowerPoint, tem 2 telas do PowerPoint, tem uma que mostra os PowerPoints pequenininho do lado e a outra que é só a apresentação, não mostra? Não, mostra pequenininho, mas mostra a apresentação normal. Aí tem que clicar na da apresentação. Você está vendo agora a tela? Você vê a tela agora? Agora sim. Pois é. Se eu colocar a apresentação, então, se eu fizer assim, dá para vocês acompanharem? Dá para acompanhar. Você tem que ir mudando a lateral para a gente ver. Eu vou fazer então. Isso. Isso. Ficou ótimo. Então tá ótimo. Bom, então deixa eu ver aqui. Parei aqui. Isso aqui vocês viram, eu falei, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: o PCMSO ele deve ser elaborado segundo os riscos ocupacionais identificados e classificados pelo PGR, mas não todos esses, apenas aqueles que necessitem de controle médico. Tá? Isso está na ANR, que ele deve ser elaborado considerando os riscos ocupacionais identificados e classificados pelo PGR que necessitem de controle médico. Tá? Então, outro item importante que eu acho é que o médico do trabalho deverá comunicar ao responsável pelo PGR sobre inconsistências encontradas, né, no PGR. Daí a responsabilização que é dada ao médico do trabalho de fazer essa comunicação. Eu chamo atenção para isso, porque no tempo do PPRA, nós recebíamos as informações do PPRA e era comum se colocar na capa ou em algum lugar dentro do PPRA, do PCMSO, desculpe, a informação. As informações sobre os riscos ocupacionais foram dadas pelo PPRA, elaborado na data tal, por fulano de tal. Isso era uma forma de colocar assim, se tiver alguma coisa errada, a responsabilidade não é minha. Quem me informou, né, é que errou, por exemplo. Agora não existe isso. Agora, se o médico do trabalho ele encontrar alguma coisa no PGR, que ele fala assim, não, isso aqui não está consistente, isso aqui não é correto, isso aqui precisa ser revisto, ele precisa comunicar isso ao responsável do PGR para que eles entrem no acordo, porque ele tem que conhecer muito bem isso, até porque a hora que ele falar assim, é isso mesmo, eu concordo com você e vou colocar isso no PCMSO, ele está assumindo juntamente com quem elaborou o PGR a responsabilidade daquela informação, porque como eu disse, é igual um dominó. Se essa parte não for adequada, todas as medidas de controle, tanto da engenharia quanto da medicina, adotadas a partir dessas informações, elas vão ter um impacto. Se elas estiverem corretas, o impacto vai ser positivo, porque vai se fazer um gerenciamento correto. Mas se elas não estiverem adequadamente avaliadas, identificadas, as medidas de controle também não vão ser eficazes. E aí o trabalhador vai adoecer, e aí o trabalhador vai acidentar, e aí eu vou ter um passivo trabalhista para a empresa. Né? Então,
Isso é muito importante. Esse item é importantíssimo, porque, infelizmente, a gente ainda encontra incompatibilidade profissional entre a parte da segurança e a parte da medicina, tanto de um lado quanto de outro, né? É comum o médico nem aparecer no local de trabalho, não sabe o que acontece, ou seja, ainda é comum a existência de um médico fazedor de ASO, nós chamamos assim, aquele médico que faz ASO apenas, né? E faz em cima das informações que ele recebe, né? Ele está assumindo uma responsabilidade agora daquilo. Se estiver tudo correto, ótimo, ele deu sorte. Se não tiver, ele vai responder lá na frente, né? Mas existe também aquela parte, alguém da segurança que fala assim, olha, isso aqui, toma, acabou, e você não é sua área, né? Eu já identifiquei, eu já avaliei, é isso que está aqui mesmo, não quero palpite. É mais ou menos assim que às vezes funciona, né? Eu tive conversando com o Gilmar Trivelato, você deve conhecer na Fundacentro. Atualmente nós estamos com um curso de higiene ocupacional e toxicologia para médicos do trabalho e afins, um curso que surgiu a partir do nosso curso de PCMSO, e o Gilmar estava me falando que o que ele tem recebido, ainda com o nome do PGR, são os antigos PPRA, que apenas mudaram de nome. Então, não vai funcionar se a coisa continuar assim, né? Então, se o médico do trabalho pega um PGR, que é um PPRA, ele tem a obrigação de falar assim, não, eu não vou fazer nenhum PCMSO em cima disso aqui, porque isso aqui não é um PGR. Da mesma maneira que tem médico que não vai nem entender o que está ali no PGR, né? Então, precisa de haver um conhecimento, precisa de haver um aprofundamento, uma busca de conhecimentos maiores, tanto de um lado quanto de outro, né? Porque agora essa harmonização que a NR1 e a NR7 propõem, ela é essencial. E a harmonização significa andar em paralelo, andar junto, né? E uma coisa, porque é importante, hoje o médico do trabalho precisa indicar para cada risco ocupacional que foi identificado, classificado no PGR, os possíveis agravos à saúde dos trabalhadores. Então, se identificar exposição a ruído acima de 80 decibéis, por exemplo, o médico do trabalho, no PCMSO, vai ter que dizer essa situação, quais são os possíveis agravos à saúde desses trabalhadores expostos, né? E vai ter que destacar algumas situações de alguma exposição que pode piorar, inclusive, situações pré-existentes, né? Como doenças crônicas presentes, né? No outro item aqui, o médico responsável pelo PCMSO precisa, em cima disso, planejar os exames clínicos e os exames complementares. Então, além dele entender que existe aquela exposição, aquele agente, numa situação que é um risco à saúde do trabalhador, e destacar quais são os agravos, ele precisa de planejar todo o gerenciamento desses riscos, né? Planejar os exames médicos clínicos, planejar os exames complementares necessários, conforme os riscos ocupacionais identificados. Isso é outra coisa que a CNR7 traz muito enfaticamente. Não é fazer exame que quer, é fazer exame conforme os riscos ocupacionais identificados. Lá na frente eu vou detalhar um pouquinho mais isso, né? E esses exames relacionados aos riscos ocupacionais identificados, aí vão estar listados lá nos anexos 1, 2, 3, 4, 5 da NR7. E para cada função, então, que ele identificou os riscos, possíveis agravos, planejou os exames clínicos complementares, ele vai ter que definir esses exames, quando que eles vão ser realizados, a periodicidade, e hoje, uma coisa importantíssima, qual o momento da coleta, se for, por exemplo, um indicador biológico, que vai buscar essas informações na urina, no sangue, ou mesmo no ar exalado do trabalhador. Tem que ser observado esse momento de coleta, coisa que pouquíssimas empresas observavam. Era muito comum o trabalhador fazer o exame pela manhã, né? E às vezes ia lá, ou então estava trabalhando, saía 11 horas para fazer o exame. Muitos exames, muitos indicadores biológicos, não adianta você fazer segunda-feira de manhã, você vai ter que fazer sexta-feira de tarde. Alguns, por exemplo, hoje a colinesterase, né, para a exposição aos pesticidas organofosforase e carbamase, eles exigem, a norma exige que o trabalhador faça uma colinesterase basal, ou seja, tem que ficar 30 dias sem estar exposto àqueles agentes para poder fazer o basal. E aí, sim, tem sentido fazer as demais. Isso tudo tem que ser observado, então, a classificação e avaliação do risco tem que ser muito bem feita, né? Bom,
Então, essa exigência de ter esses exames também agora exige que o médico coloque no PCMSA os critérios de interpretação desses exames e, no caso de alterados, quais as condutas relacionadas aos achados desses exames médicos. Então, exige que o médico responsável pelo PCMSO aplique todo o seu conhecimento clínico, tem que ser médico, e tem que ser um médico muito bom, tá? E o seu aprimoramento constante, tem que estar sempre estudando, né? Então, o médico do trabalho, ele tem que ser médico antes de tudo, não é fazedor de asa, ele tem que entender de clínica, ele tem que entender, porque como que ele vai entender os efeitos, a toxicologia dos agentes químicos, por exemplo, no organismo do trabalhador, tá certo? Chama atenção aqui também, nesse item 7.5.4, de que o PCMSO deve ser conhecido e atendido por todos os médicos que realizem os exames médicos ocupacionais dos empregados, ou seja, os médicos examinadores precisam conhecer o PCMSO, precisam conhecer o processo produtivo, precisam conhecer o efeito daqueles agentes que foram considerados riscos sobre o trabalhador, porque ele vai examinar, ele tem que entender para saber se aquele trabalhador está apresentando alguma coisa, algum sintoma, algum sinal relacionado à exposição ou não, né? Para entender se vai dar apto ou inapto para aquele trabalhador, para saber se ele tem que fazer uma outra avaliação antes de fechar o atestado. Então, e tudo isso depende de conhecer o ambiente, de conhecer as condições de trabalho, de conhecer as atividades do trabalhador e das tarefas desenvolvidas em cada atividade, porque atividade é uma, mas ele desempenha várias tarefas, né? Que matéria-prima ele é utilizado, que ferramenta, que equipamento que é utilizado para a execução daquelas tarefas, né? O médico precisa conhecer a organização do trabalho, se existe hora extra, quanto tempo de hora extra, qual o horário de trabalho daquele grupo de trabalhadores, né? E, principalmente, conhecer o perfil de saúde e adoecimento dos empregados na organização. Ah, doutora, mas isso não é medicina assistencial? Isso não é uma promoção da saúde? Não, isso não é promoção da saúde. Isso é conhecer o perfil de saúde dos trabalhadores, é saber quantos por cento de trabalhadores hipertensos eu tenho, quantos por cento de diabéticos, se eu tenho alguém com problema de lombologia, que setor que eu tenho aqui, é conhecer o seu trabalhador, conhecer a sua população de trabalhadores, porque aí você vai entender se esses indivíduos expostos a determinados riscos, se esses riscos vão tornar esses indivíduos mais suscetíveis a desenvolver doenças relacionadas ao trabalho ou não. Então, tem que conhecer isso. E eu fico com muita pena dos médicos examinadores nas clínicas que prestam atendimento, porque eles não saem do consultório, eles não vão no campo, eles não conhecem as atividades. Então, esse PCMSO e esse PGR, que tem que ser apresentado para eles, a norma é muito clara, né? Deve ser conhecido e atendido por todos os médicos, né? Então, a norma é clara. E eu conversei com alguns auditores fiscais, falei, como que vocês vão saber que os médicos examinadores realmente conhecem aquele PCMSO, ou aqueles vários PCMSOs que têm trabalhadores que eles atendem? Eles falaram assim, nós vamos entrevistá-los, nós vamos pegar um PCMSO e fazer uma entrevista, uma arguição, e perguntar naquele PCMSO, porque se ele conhecer, ele vai saber responder. Cabe, então, ao médico responsável pelo PCMSO ter uma reunião com esses médicos examinadores e apresentar esses programas. Eu tenho uma colega aqui em Belo Horizonte, ela trabalhou muitos anos numa clínica que presta serviço de saúde e segurança do trabalho. E ela trabalhava um horário, fazia como médico examinadora, no outro horário, ela ia nas empresas, com o PCMSO debaixo do braço, conhecer as atividades, porque na hora que ela fosse fazer o exame lá, no periódico admissional, etc., ela conhecia exatamente o que aquele trabalhador fazia. Então, isso é muito importante, a norma hoje ela traz como exigência, e não como uma situação que a pessoa pode escolher se quer fazer ou não, né? E, de novo, para quem tem que fazer o PCMSO? Qual a obrigatoriedade? Quem tem essa obrigatoriedade? De uma forma geral, nós sabemos todas as empresas que têm empregados pela CLT, regidos pela CLT, né? Seja empresas particulares, privadas ou públicas, desde que tenha trabalhador CLT, esses trabalhadores que têm esse contrato pela CLT precisam de ter PCMSO, né? Mas existem umas exceções. A NR1 trouxe agora umas exceções relacionadas a MEI, ME e EPP, né? Então, toda MEI era dispensada em qualquer situação de fazer PCMSO, tá? Agora, a microempresa, a empresa de pequeno porte, se ela for de grau de risco 1 e 2, tá? E não houver
exposição ocupacionais a agentes químicos físico-biológicos, e nem houver situações ergonômicas inadequadas, que se transformam em risco, vamos falar em riscos ergonômicos, eu não gosto dessa palavra risco ergonômico, mas para entendimento nós vamos falar nele. Então, se a MEEPP não tiver exposição a agentes ambientais nem agentes ergonômicos, também não vai precisar de fazer PCMSO. Agora, se ela não tiver riscos relacionados a agentes químicos e biológicos, mas tiver em relação à ergonomia, riscos ergonômicos, ela vai ter que fazer um PCMSO por causa disso, tá? Agora, mesmo assim, não tendo os riscos, nem ambientais, nem ergonômicos, ela precisa fazer uma declaração em formato digital que já saiu, né? No início, quando nós temos cerca de um mês, né, parece que já saiu essa declaração em formato digital. Eu já fiz, inclusive, da minha empresa, tá? Para testar e para ver. Agora, qualquer uma delas, se não tiver PCMSO e não tiver PGR, elas vão ter que fazer o ASO, independente disso, né? Então, o PCMSO, ele se aplica a MEEPP, grau de risco 1 e 2, se tiver risco ambiental e ou ergonômico, né? E aquelas que não precisam fazer PCMSO não estão dispensadas de fazer os exames médicos a cada 2 anos e emissão de um ASO, tá certo? Por isso é que os médicos do trabalho, ao receberem trabalhadores, falam assim, doutor, eu preciso fazer um ASO, fazer um exame médico, mas a minha empresa não está dispensada dos programas. Você vai falar com ele assim, mas onde está a declaração que a empresa precisa de fazer para isso? Porque é isso que o médico do trabalho tem que ter para ele poder fazer um ASO, senão ele vai fazer um ASO avulso, e ASO avulso é ilegal. Aí as pessoas falam, mas isso não seria um ASO avulso? Fazer um ASO sem um programa? Não, não é avulso, porque ele vai ter um suporte, que é a declaração em formato digital, dizendo não existe risco ambiental e nem existe risco ergonômico. Então, você vai fazer um exame clínico, ele vai estar apto com aquela função, né? Agora, se falar assim, não tem PGR, mas tem que ter o PCMSO, porque tem um risco ergonômico. Aí você vai saber qual é o risco ergonômico que vai fazer o seu exame médico, aí vai ter que ter um PCMSO, e você vai fazer seu ASO em cima daquele PCMSO. Então, é muito claro, não tem confusão, facilitou muito para as pequenas e médias empresas, né, as pequenas empresas de pequeno porte, que às vezes não faziam nada porque tinham que fazer um programa. Eu tive uma clínica prestadora de serviço, eu ficava com dó de ver aquelas empresas pagarem um valor que é um documento que não tinha necessidade, mas que tinha que ter o documento, né? Bom, em relação aos exames ocupacionais, eu estou colocando, gente, aquilo que foi mais importante, tá? O que eu não falar, vocês me perguntam depois, se ficar descoberto. São os mesmos exames, né? O admissional, o periódico, retorno ao trabalho, o demissional e a mudança de risco. Na verdade, o exame de mudança de risco é o antigo mudança de função. É porque antes as pessoas mudavam a função, mas era, por exemplo, ele era um técnico de enfermagem, né? Aí ele passava para... Mas ele trabalhava, por exemplo, numa enfermaria. Aí ele passava para técnico de enfermagem, mas ele trabalhava no CTI. E, por exemplo, tinha exposição a raio-x, porque ele fazia raio-x no CTI. Então, não era mudar, a função era a mesma, porque era técnico de enfermagem, mas o risco mudava, e muitas vezes esse trabalhador não fazia o exame, então o médico também não fazia monitoramento disso. Então, agora, mudou o nome para ficar bem claro que o exame de mudança de risco deverá ser feito quando houver uma alteração de risco ao qual o empregado ficará exposto. Então, vem uma pergunta. Ele não tinha risco nenhum, e aí passou por uma função que tem um risco. Tem que fazer? Sim, tem que fazer antes dele assumir a nova função. É como se fosse um admissional. A mudança de risco e a antiga mudança de função era um exame que era feito como admissional. Tudo que você pensa em admissional, você pensa para mudança de risco. É uma nova função. Será que ele está apto para essa nova função? É um novo risco. Será que ele está apto para esse novo risco? É um admissional, tá? Então, aí vem a outra pergunta. Mas se ele tinha um risco e passa por uma função que não tem risco? O objetivo desse exame de mudança de risco é exatamente monitorar o trabalhador que não tinha um risco e que passa a ter, acrescentou um risco que ele não tinha, às vezes ele tem 2, 3 riscos, mas aí passa a ter um quinto, por exemplo, um quarto ou um quinto. O objetivo é proteger esse trabalhador. Do ponto de vista de necessidade, eu não vejo necessidade de fazer exame de risco,
Um trabalhador que está, por exemplo, exposto a ruído, foi corrigido o ambiente de trabalho, agora não tem ruído mais como risco, não tem mais exposição a ruído acima de 80 decibéis no ambiente de trabalho, e ele, então, não tem mais o risco de exposição ao ruído. E fazer esse exame. Então, para efeitos de monitoramento do trabalhador, não vejo necessidade. Agora, para efeitos de E-Social, pode ser que seja necessário, porque você vai ter que lançar, porque se você não lança, lá na frente, quando você não mandar o exame, por exemplo, de geometria, o E-Social pode ter problema. Então, nesse caso, eu acho que deve ser feito, mesmo não tendo uma situação onde ele tinha o risco e passa a não ter o risco. Algumas coisas interessantes aconteceram também, que o exame admissional não mudou, né? Ele tem que ser feito sempre antes do início das atividades. Quando eu falei em harmonização da medicina com a engenharia, eu falo com a RH também, porque não é raro, né, que o RH faça a admissão de trabalhador sem fazer o exame admissional e depois peça ao médico que faça o exame admissional. E o médico não deve fazer, porque ali não é exame admissional. O admissional é antes do início das atividades. Se ele já começou a atividade, aquele exame é periódico. E eu já tive uma situação em que eu fiz um exame no trabalhador, já estava 3 meses na empresa, fiz o periódico e ele estava inapto, né? Quando eu falei com o RH que estava inapto, o RH deu um pulo da cadeira e falou, nossa, mas ele já está trabalhando 3 meses, como que eu faço? Eu não consigo fazer o demissional dele sem mais, né? Tinha que apresentar. Eu falei, eu não vou fazer. Ah, mas como é que nós vamos resolver esse problema? Eu falei assim, eu te pergunto, o problema foi você que criou. Não está na minha competência. A minha competência é médica, não é administrativa. Então, é importante também que as empresas, ao contratarem profissionais de saúde e segurança, também contratem funcionários profissionais de RH competentes, né? E acho muito importante que essa aproximação, tanto da engenharia, quanto do médico, quanto do RH, exatamente para não existir essas arestas, que a gente sabe que elas são comuns, né? Uma novidade também que acontece agora é que no admissional, nessa nova NR, o médico pode aceitar exames complementares que foram realizados nos últimos 90 dias. Ele não precisa repetir. Então, às vezes, o trabalhador já fez um hemograma, o trabalhador já fez um raio-x, e ele não precisa repetir se aquele exame foi feito 90 dias antes, tá? A não ser que os anexos da NR, 1, 2, 3, 4, 5, definam um prazo diferente para isso. Mas se ele não definir um prazo diferente, ele pode seguir essa situação. Em relação aos exames periódicos, também houve uma mudança muito interessante, aquela mudança aquela periodicidade de trabalhadores de 18 a 45 anos fazia né, um período, e menos de 18 anos, o aprendiz fazia no outro período, isso não existe mais. Agora, todos os trabalhadores expostos a riscos, qualquer tipo, né, mas desde que seja identificada a exposição a um risco, e aqueles portadores de doenças crônicas deverão fazer o exame clínico anualmente, tá? Os outros trabalhadores, ou seja, aqueles trabalhadores que não têm doença crônica e que não estão expostos a riscos, eles vão fazer o exame a cada 2 anos, né? Que é bianual. Agora, no caso de exposição a condições hiperbáricas, o exame clínico sempre vai ser a cada 6 meses, tá? E os exames complementares vão ter que seguir a periodicidade lá dos anexos. Uma outra novidade em relação ao retorno ao trabalho é que antes se fazia o exame de retorno ao trabalho, todo trabalhador afastado mais de 30 dias por doença, por acidente ou parto. Agora, não há necessidade, obrigatoriedade, eu não falo necessidade, eu falo não há obrigatoriedade de fazer o exame de retorno ao trabalho para a maternidade, né? Depois que a mulher teve a criança. Não há obrigatoriedade, mas eu, particularmente, vejo necessidade, porque é importante que o médico conheça aquela trabalhadora que ficou afastada, às vezes, 4, 5 meses, que muitas vezes alimenta com férias, e aí, será que teve alguma complicação? Será que aconteceu alguma coisa nesse período, no parto ou pós-parto, que essa trabalhadora está com a saúde dela alterada para executar aquela atividade? Isso eu acho importante. Então, que se faça o exame, mas não vai emitir o ato de retorno ao trabalho porque não há necessidade, mas faz o exame médico. Não é exame de retorno ao trabalho porque não está atendendo a essa condição, tá? Ele é um exame de retorno ao trabalho, mas não é o exame de retorno ao trabalho da MR, tá certo? E se o médico, ao fazer esse exame, achar que ela não está em condições, ele vai encaminhar essa pessoa para um médico assistente, pelo motivo, ou ele mesmo pode dar um atestado para ela daquele dia para frente, até 15 dias, ela fica por conta da empresa, e se passar de 15 dias, ela vai ter que ir para o INSS, né?
E teve também alguma alteração no demissional. A gente sabe que o demissional deve ser realizado até 10 dias contados a partir do término do contrato, e os exames complementares do demissional vão ser aqueles exigidos pelos anexos também. Então, é uma forma de nos orientar, a gente entender essas mudanças que aconteceram agora com a redação da nova NR7. Né? E quando que a gente tem que fazer exame complementar? Quando que eles são obrigatoriamente necessários? Né? Primeiro, quando o levantamento preliminar do PGR já indicar a necessidade de medidas de prevenção imediatas. É uma situação que o pessoal que faz avaliação da BIA fala, nossa, é uma situação que precisa ter medidas de prevenção imediata. Tá? Então, nós vamos fazer o exame relacionado àquela situação. Quando você tiver uma exposição ocupacional acima dos níveis de ação determinados na NR9, né? Ou se a classificação, no caso de não ser uma avaliação quantitativa, for uma avaliação qualitativa, e o PGR indicar necessidade de controle médico, então você vai ter que pedir. Então, por exemplo, se o ruído é um agente que é quantificável, né? Ele é mensurável. Se ele passar 80 decibéis, tem que ser feito o monitoramento dessa situação, vai ter que se fazer audiometria conforme as exigências do anexo 2. Tá? Agora, é uma situação que não é mensurável, mas o PGR usou a metodologia de avaliação qualitativa e lá ele identificou. É uma situação, é um risco que foi avaliado, que há necessidade de controle, tanto da engenharia quanto do controle médico. Então, vai ter que fazer, se tiver algum exame para aquilo, vai ter que fazer. Né? Se for substância cancerígena, não vamos observar o nível de ação que é 50% do léu. Somente você vai passar de 10%. Então, aí muda um pouquinho. Né? Então, quando eu falei lá, quando houver exposição ocupacional acima dos níveis de ação determinados pela NR9, não inclui as substâncias cancerígenas, porque essas devem ser avaliadas quando a avaliação for acima de 10%. Aqui eu chamo a atenção, porque tem gente que fala assim, mas é cancerígeno, não tem limite de tolerância. Tem sim. Nós temos 2 tipos de agentes cancerígenos. Aqueles que atuam diretamente no DNA da célula, e aí sim eu consigo ter um limite, tá? Porque eu consigo mensurar isso, e esses vão ter limite de exposição ocupacional. E somente se tiver acima de 10% do léu é que vai ser monitorado, e que vai se transformar, e que o agente será um risco, na verdade. Porque menos de 10% ele não tem potencial de dano ao trabalhador. Tá? Agora, existem os cancerígenos que não atuam sobre o DNA, eles atuam de uma forma secundária. Aqueles casos que atuam, por exemplo, inflamações repetitivas, né? Então, nesse caso, não tem como ter um léu. Então, nesse caso, só a existência dele, sim, já é risco e já deve ser controlado de alguma maneira. Tá? Então, essas são as situações em que eu preciso obrigatoriamente necessário fazer o exame complementar. Né? E é importante, então, que o médico pergunte, há uma exposição? Né? E se há exposição, o monitoramento dessa exposição está no anexo 1, 2, 3, 4 e 5 do NR, porque se não tiver exposição, não tem que fazer monitoramento. Só vai fazer monitoramento se tiver exposição. Aquele agente forma a ser um risco. Tá? Essa é a grande pegada do PCMSO. Né? Agora, mas o médico pode pedir algum outro exame além desses que estão no anexo? Pode. Tá? A norma já fala o seguinte, sempre que o médico responsável indicar algum exame, ele pode fazer, desde que ele justifique tecnicamente. Ele não pode, no PCMSO, pedir um determinado exame e falar assim, eu estou fazendo esse exame porque a empresa pediu. Eu não faço eletroencefalograma trabalhado na altura, mas tem empresa que chega para mim e fala, doutor, eu quero fazer o eletroencefalograma. Eu não posso justificar no PCMSO, até porque a empresa pediu. Eu posso, sim, fazer, né, coloco no PCMSO, mas eu não vou colocar no ASUS. Eu atendo a necessidade da empresa, quer fazer, vamos fazer. Mas no ASUS ele não vai entrar. Porque se eu colocar no ASUS, eu vou ter que justificar tecnicamente, e isso não é justificativa técnica, porque a empresa pediu. Né? Bom, aqui tem uma coisa interessante, quando eu falo assim, a existência de atividade considerada crítica na execução da tarefa. Por exemplo, trabalho em altura, trabalho em espaço confinado, trabalho com eletricidade, trabalhador que conduz veículos ou equipamentos móveis. São situações que, além do risco ocupacional, né, por exemplo,
pode ser um trabalhador exposto a ruído, mas que tem que trabalhar à altura. Então, além da exposição ao ruído, ele também atua numa situação crítica, que é o trabalho à altura, ou no espaço confinado, ou trabalha com eletricidade, ou ele conduz uma carreta, ou ele conduz um equipamento móvel, um ponto rolante, por exemplo. Então, esse trabalhador, a norma diz o seguinte, que o médico do trabalho, ele precisa de avaliar a saúde desses trabalhadores. E, muitas vezes, para o médico avaliar a saúde desses trabalhadores, dessas atividades críticas, ele precisa de pedir algum tipo de exame complementar. Exemplo, se ele achar que para avaliar o trabalhador em altura, ele precisar de uma glicemia de jejum, ele precisar do hemograma, ele precisar do eletrocardiograma, por exemplo, ele vai pedir e está plenamente justificado, ele vai justificar lá. Ele acha que tem que pedir o eletroencefalograma. Ele não vai pedir, porque não está justificado tecnicamente. Já saíram várias informações de estudos no mundo mostram que o eletroencefalograma ele é um exame diagnóstico, não é um exame de rastreamento. Ele é um exame feito para diagnosticar alguém que já tem algum problema. Então, se por acaso na avaliação clínica eu achar alguém que tenha problema, eu vou encaminhar para fazer para o assistente para verificar que problema é esse e tratar. Tá? Algumas situações dessas nem poderão ser consideradas como aptidão. Por exemplo, a epilepsia, se for uma pessoa que tiver história, tiver relato, estiver usando medicamento para epilepsia, e mesmo que ele vá para o neurologista tratar, eu não vou dar para ele trabalhar em altura, por exemplo. Tá? Agora, uma coisa interessante em relação a essas atividades que eu falei, trabalhar em altura e espaço confinado, é que na redação do PCMSO anteriormente, nós colocávamos o ASO no trabalho à altura, além, por exemplo, da aptidão para, vamos colocar, um mecânico de manutenção, por exemplo. Tá? Além da aptidão para mecânico de manutenção, se ele trabalhava em altura, eu também tinha que colocar se ele estava apto ou não ao trabalho à altura. E a gente fazia isso para trabalho à altura, fazer isso para espaço confinado, fazer isso para eletricidade, para condução de veículos e equipamentos móveis, fazia para cargas perigosas, etc. Agora, nessa norma, ela só pede a obrigatoriedade de colocar no ASO a aptidão para uma atividade crítica, além da função, apenas para 3 situações: para o trabalho em altura, para o espaço confinado e para expostos à radiação ionizante. São as 3 únicas condições. Então, para trabalho com eletricidade, condução de veículos, eu não preciso colocar que ele está apto. Então, motorista de carreta, eu não preciso, se tiver apto a motorista de carreta, está pronto. Eu não preciso colocar também apto para condução de veículos e equipamentos novos, não preciso, tá? Se ele, um eletricista, está exposto, tem um trabalho com eletricidade, eu vou dar apto para eletricista, mas não preciso falar que ele está apto para trabalho com eletricidade, é uma redundância, né? Mas o pedreiro, o mecânico de manutenção, né? O técnico de segurança do trabalho, estiver exposto à altura, ele tem que estar apto para a função e tem que estar apto para executar essa função em altura ou no espaço confinado, tá certo? Bom, isso é uma situação. Existem outros exames que o médico do trabalho pode pedir, mas que ele vai ter que justificar. Por exemplo, eu tenho um agente hepatotóxico, por exemplo, um solvente, tá? Eu sei que esse solvente, além dele causar problema no sistema nervoso central, além dele causar uma irritação no pulmão, por exemplo, ele também é um agente hepatotóxico. E isso eu vou descobrir, o médico vai descobrir, quando ele tiver informação do PGR de que o trabalhador está exposto àquele solvente, ele vai ter que buscar informação sobre essa substância. E lá ele vai ter essas informações, porque ele vai ter que colocar lá os agravos, lembra disso? E aí ele vai falar, epa, esse aqui também ele é hepatotóxico. Então, além dele pedir o indicador biológico de exposição daquele solvente, ele vai pedir também as provas de função hepática. Se for uma substância que for nefrotóxico, ele também vai ter que apresentar vai ter que pedir algum exame para avaliar a função renal daquele trabalhador, né? Uma outra coisa interessante, gente, desculpa um minutinho aqui, eu vou fechar o meu som aqui, só um minuto, por favor, porque eu tenho aqui em casa uns cachorrinhos e agora estão latindo, vão me atrapalhando. Um minutinho só, peraí. Pessoal, quem quiser ir deixando algumas perguntas no chat, pode ir deixando, né, para não passar muito.
Pronto, E aí depois a ficou. gente vai passando para a doutora as perguntas que estão no chat também. Retornei. Então, gente, como eu estava falando, por exemplo, eu tenho um trabalhador que é soldador, tá? E vamos supor que ele está exposto a fumos metálicos e eu tenho exposição a esses fumos metálicos, por exemplo, ao fumo, se tiver, né? Não é tão comum mais, mas se ele tiver, eu vou ter que monitorar o chumbo, obviamente, né? Se deu um limite acima do nível de ação na avaliação ambiental. Mas as pessoas esquecem que ele também está exposto à radiação ionizante, como infravermelho e ultravioleta, que pode causar danos ao olho, né? Ao aparelho ocular, mas ao órgão mesmo, não é apenas a acuidade visual, é a alteração da retina, a alteração do olho, aparelho ocular mesmo. Então, eu preciso fazer o exame oftalmológico em soldadores, e é ocupacional, esse exame é ocupacional. O exame oftalmológico do motorista, que eu acho que é necessário pedir, ele não é ocupacional, ele é justificável para a avaliação da situação daquele trabalhador que vai conduzir um equipamento móvel e saber se ele está em segurança naquela atividade para ele e para outros, né? Mas o exame oftalmológico do soldador, ele é um exame ocupacional. Então, isso tudo tem que estar escrito no PCMSO, tá? Existem algumas exceções em relação ao prazo, por exemplo, dos exames complementares. Lá no anexo 1, que a gente tem o quadro 1 e o quadro 2, quadro 1, nós temos indicador biológico de exposição excessiva. Quadro 2, indicadores biológicos com significado clínico, né? Esses exames, eles têm que ser feitos a cada 6 meses, tá? Agora, se naquele momento de fazer, deu 6 meses, tem que fazer o exame, aquele trabalhador não está tendo exposição, não tem sentido fazer, né? Eu preciso fazer esse exame quando essa exposição for representativa. Então, a ANR permite que sejam postergados esses exames por até 45 dias. E, da mesma maneira, as atividades realizadas de forma sazonal, né? A periodicidade dos exames desse anexo 1, ela pode ser, em vez de ser em 6 meses, pode ser até anual, né? Mas deve ser feito em concomitância com o período da execução da atividade. Por exemplo, o trabalhador que faz aplicação de inseticida, por exemplo, na zona rural. E, às vezes, ele trabalha ali, mas faz aquilo uma vez por ano. Às vezes, ele fez o basal, fez quando ele aplicou, quando deu 6 meses, ele tem que fazer de novo, mas ele não está aplicando um inseticida, para que vai fazer? Então, nesse caso, pode ser, eles chamam de atividade sazonal, é permitido que se faça com prazo diferente, tá? E aí, nós temos o anexo, são 5 anexos hoje, como eu falei, o quadro 1 traz os indicadores biológicos de exposição excessiva, foram muitos anexos, eram 20 e poucos, agora passaram para 50 e poucos indicadores biológicos, uma coisa assim, né? Os indicadores biológicos de exposição excessiva, esse aqui, IBRE, ele avalia indiretamente a condição do ambiente, tá? Então, não tem sentido fazer esse exame admissional, porque o trabalhador não está exposto. Ele está entrando agora na empresa, ele pode estar exposto na outra empresa, mas para você fazer a avaliação na empresa que ele está entrando, é só 6 meses depois que ele tiver admitido. Qual que é o raciocínio? Ele estava exposto ontem numa empresa, então, para trabalhar nessa empresa hoje, se o meu ambiente de trabalho estiver legal, daqui a 6 meses, quando eu medir, não tem nada, tá? Ele está mostrando, ele é um retrato do ambiente de trabalho. O indicador biológico de exposição excessiva, ele é um retrato do ambiente de trabalho, tá certo? Agora, por exemplo, quando eu doso, por exemplo, a amônia, ele é um indicador biológico de exposição excessiva. Se tiver alterado, ele quer dizer que o ambiente não está saudável, que as pessoas ficarem naquela situação, elas poderão adoecer, mas não implica em TACAT, entendeu? Não é a doença. Implica em afastar o trabalhador da exposição, comunicar o responsável pelo PGR de que isso está acontecendo para que seja revisto as medidas, sejam revistas as medidas de controle no ambiente de trabalho. Mas o indicador biológico de exposição com significado clínico, como chumbo, por exemplo, ele já alterado, já demonstra uma disfunção ou uma lesão. E esses têm que ser feitos no admissional, no periódico, cada 6 meses, na mudança de risco e no demissional. Os prazos são diferentes, tá? O anexo 2 trata da audiometria, do exame audiométrico, controle da exposição a nível de pressão sonora elevados. Agora tem uma novidade, não precisa mais fazer aquele exame 6 meses depois da admissão, tá? Faz admissional, anual,
mudança de risco, que é como admissional e no demissional. Tá? Traz a novidade do exame de referência, que é aquele primeiro exame que ele faz, né? Agravamento, quando ele já tem uma alteração e piora, e desencadeamento, quando ele está normal e aparece uma alteração. Esse referência vai ser referência até que alguma coisa aconteça. Quando acontecer alguma coisa, agravar ou desencadear, esse que for agravamento ou esse que for desencadeamento vai ser referência para o outro que vai ser feito. Tá? No anexo 3, trata da radiografia e espirometria para expostos a agentes químicos, né? Mas aqui teve uma mudança drástica. Nós tínhamos fazer exame para poeiras fibrogênicas, poeiras não fibrogênicas, não existe isso mais. O que se considera é o seguinte: é obrigatória a radiografia OIT para expostos a sílica, asbesto e carvão mineral. Tá? É obrigatório para aqueles trabalhadores que atuavam expostos a asbesto e é cancelado o contrato de trabalho, foram demitidos. Isso também tem um quadro. E para aquelas poeiras chamada PNOS, que nós vamos explicar daqui a pouquinho. E a espirometria também tem algumas particularidades. Eu vou fazer uma explicação só para isso. Tá? O anexo 4 trata da exposição a pressões hiperbáricas e o controle do anexo 5 do controle da exposição a substâncias químicas cancerígenas e radiação ionizante. Então, vamos falar um pouquinho disso aqui, tem muita coisa nova. Então, aqui, ó, agora se faz raio-x de tórax OIT, da mesma maneira que era feita, tanto por radiografia impressa ou então por digital. Hoje, 80% das clínicas que atendem as empresas, elas fazem digital. Então, tem exigência para esse monitor, não é qualquer monitor, tá? Tem uma exigência para isso. Ontem eu assisti uma live com o doutor Eduardo Algrante, ele fala muito isso, ele define, né? Ele é bem claro, ele mostra inclusive a figura e fala, gravem bem isso. A ANR, ela exige quantos mega de resolução tem que ter o leitor para o computador lá, o visor para análise da radiografia OIT digital, tá? Então, se tiver exposição a sílica, asbesto ou carvão mineral, é obrigado a fazer, mas seguindo essa situação aqui, né? Por exemplo, se eu tiver uma concentração calculada, né, estatisticamente menor ou igual a 10% do LEO, tem que ser feito. Mas tem que ser feito quando? No admissional e no demissional, se o último exame foi feito há mais de 2 anos. Se o último exame foi feito menos de 2 anos, não precisa fazer. Aí você fala assim, mas aqui não falou que eu tenho que fazer, se for menor do que o nível de ação, não preciso monitorar? De um modo geral, mas quando o anexo determina, você tem que seguir o anexo prevalece com a fórmula, é uma seção daquela informação, tá? Então, aqui tem um quadro, eu não vou ler, mas o que acho importante colocar é que as empresas que fazem medições quantitativas periodicamente, elas têm esse leque aqui de periodicidade para o raio-x de tórax. Agora, aquelas empresas que não fazem essas medidas periódicas, ou empresa que não faz medidas quantitativas, ela é muito mais restritiva, ela é muito mais exigente. Ela pede que faça na admissão, se a exposição foi até 15 anos a cada 2 anos, se foi mais de 15 anos anualmente, etc. Tá? Então, precisa acompanhar isso aqui. E no caso desses exames, tem uma alteração, precisa avaliar, levar para um médico especialista, no caso de um pneumologista. Tá? Então, tem essas informações aqui. No caso dos trabalhadores que são expostos a aquelas poeiras chamadas PNOS, né? O que são essas poeiras PNOS, né? São aquelas poeiras que não têm o LEO definido, aí você faz assim, mas aqui está falando que tem que fazer com menos de 10% do LEO. Como são várias poeiras, não existe um LEO para cada uma delas, tá? Existe um LEO de um modo geral. Você vai ver na CGIH que existe um limite de tolerância para as PNOS, tá? Por isso que fala que não tem um LEO definido para cada uma delas, tá? São poeiras que são insolúveis ou pouco solúveis na água, né? E que possuem baixa toxicidade, ou seja, elas não são tóxicas para a célula, não são tóxicas para as células genéticas, né? Ou quimicamente reativas com tecido pulmonar, né? Não são emissoras de radiação ionizante, não são sensibilizantes, não causam efeitos tóxicos, além de uma inflamação ou mecanismo de sobrecarga. Então, vamos definir, para simplificar, PNOS, PNOS,
são poeiras que o único problema que elas têm é causar uma inflamação e uma sobrecarga pulmonar. Elas não são genotóxicas, elas não são citotóxicas, elas não fazem nenhuma outra interação, não são fibróticas, não causam fibrose, nada, né? Porque elas são pouco solúveis na água, porque elas são insolúveis, por isso que elas não têm problema. Mesmo assim, por causa da inflamação e pela sobrecarga, é necessário fazer o raio-x de tórax dentro dessa periodicidade que está aqui, tá? Para os trabalhadores que foram dispensados do trabalho, trabalhavam com amianto, esse exame tem que ser, esse controle tem que ser feito no mínimo 30 anos, sem custo para o trabalhador. Tanto o raio-x de tórax quanto a espirometria nessa periodicidade aqui, tá? E o trabalhador já sai na demissão dele com a marcação dos retornos posteriores, data e local, para que ele não fique perdido no meio do caminho. Em relação à espirometria, aqui também tem uma mudança, tá? Aqueles trabalhadores postos, a sílica, as Bs, carvão mineral, que tem que fazer o raio-x, também tem que fazer a espirometria a cada 2 anos. E se tiver alterada, faz anualmente, tá? Outra coisa importante, prestem atenção, o trabalhador que está exposto ocupacionalmente a outros agentes agressores pulmonares, ou seja, não é sílica, não é asbesto, não é carvão mineral, tá? Outros agentes que vão ser indicados lá no inventário de risco. Outros agentes que não sejam poeiras minerais. Por exemplo, agentes químicos que possam ser inalados na forma de partículas, de fumos, de névoas ou de vapores, por exemplo, bagaço de cana, poeira de madeira, fumos metálicos, névoas de produto químico, vapores de produto químico, e que sejam considerados, que esses agentes sejam considerados sensibilizantes ou irritantes pelos critérios lá do SGH, né, que é aquele sistema de globalmente harmonizado de classificação de rotulagens, eles deverão ser submetidos à espirometria apenas se tiverem sinais e sintomas respiratórios a cada 2 anos. Se não tiver, se tiver alterada, faz anualmente. Então, só se faz obrigatoriamente espirometria para trabalhadores sílica, asbesto, carvão mineral. E aqueles que tiverem outras exposições, apenas se ele tiver sinais e sintomas. Se não tiver, não precisa fazer, tá? Agora, nasquelas funções onde existe uma indicação do uso de equipamentos individuais de proteção respiratória, não é qualquer máscara, não, tá? Aquele indivíduo que estiver dentro do programa de proteção respiratória. Ou aquele trabalhador que já tem uma história de doença respiratória crônica, né? Ou tem sinais e sintomas respiratórios, esse sim tem que fazer espirometria admissional ou então lá no exame de mudança de risco. Então, a espirometria também não é para todo mundo. Isso está causando um rebuliço na medicina. A pessoa, mas fumo metálico faz mal, faz, tá. Mas não provoca silicose. O objetivo do raio-x de tórax, OIT, é para verificar se existe pneumoconiose. Não é para verificar se tem... porque essa inalação de bagaço de cana, de algodão, causa bicinose, né? De poeira de madeira e outras, né? Poeiras de micro-organismos, elas não causam silicose, elas vão causar as chamadas pneumonites por sensibilidade, por sensibilização. E raio-x de tórax não pega isso. Agora, a espirometria vai avaliar a função respiratória, tá? E mesmo assim, se essas pessoas tiverem sintomas, se não tiver sintoma, não faz. Agora, se for um crônico com sintoma, tem que fazer. Então, isso mudou muito a nossa coisa. E no anexo 4, que foi importantíssimo, para mim, foi uma das grandes coisas que a NR7 trouxe, foi exatamente isso, né? Foi trazer para a NR7 aquilo que estava lá no anexo 6 da NR15. Então, agora a identificação do risco ambiental fica por conta da engenharia e o controle médico com conduta por conta da medicina. E criaram essas 3 categorias de trabalhadores, né? Trabalhador da construção civil exposto à condição hiperbárica, aqueles guias internos de câmara hiperbárica multiplex, com as pessoas que trabalham nas câmaras hiperbáricas, e os mergulhadores profissionais, profundo ou superficial, tá? Foi criado isso. E aí existe uma coisa interessante, que o exame clínico deles, com ASO, tem que ser feito a cada 6 meses, né? Outra coisa, se qualquer um deles, desse pessoal exposto à condição hiperbárica, ficar ausente do trabalho por mais de 15 dias, tá? Não interessa porque, quando ele volta, ele tem que fazer o exame com emissão de ASO. Se ele ficar ausente menos de 15 dias, 1 a 15 dias, ele volta para fazer o exame médico, mas não precisa de ASO. Essa é a diferença, tá?
E aí ela traz também os exames, uma lista de exames para o pessoal da construção civil, que trabalha em túneis pressurizados, que trabalha ar comprimido, e também para aqueles que trabalham a cama hiperbárica, essa primeira grade aqui. Agora, para mergulhadores, já é uma grade maior, já tem uma exigência maior de alguns exames complementares, tá bom? Estou terminando, tá, gente? Isso aqui está na hora. E no anexo 5, que trata do controle médico para substâncias químicas, cancerígenas e radiações ionizantes. É outra revolução que aconteceu. Hoje só se faz hemograma ocupacional para expostos a benzeno, tá? E mesmo assim, se tiver exposição acima de 10, igual ou maior 10% do léu, tá? É um hemograma com análise quantitativa e qualitativa em 3 séries sanguíneas, né, com contagem de reticulócitos. Se não tiver essas 3 séries, essa série histórica, a gente faz um hemograma a cada 15 dias até completar os 3. Para radiações ionizantes, não se considera o hemograma como indicador biológico. Só se faz hemograma para radiação ionizante em caso de exposição ocupacional acidental com altos níveis de radiação ionizante. Aí você tem que fazer um hemograma imediatamente e 24 horas depois. Aí sim, você pode verificar, mas não se faz mais hemograma para isso. Uma outra situação que eu acho que precisa fazer hemograma é exposição a chumbo, porque nós sabemos que o chumbo tem ação sobre o sangue, tá? Então, nesse caso, o hemograma ele é ocupacional. Muitas vezes, o hemograma inicialmente já é um sinal precoce de uma intoxicação por chumbo. Intoxicação por chumbo, a pessoa fica 36 anos lá, 35 anos com chumbo, mesmo fazendo quelação, você não consegue tirar. Então, se você já tiver uma alteração no hemograma desse exposto a chumbo, já é um sinal precoce, que é outra coisa importante que o objetivo do médico é fazer um diagnóstico precoce, não da doença, mas de situações que podem indicar que aquela doença pode acontecer, tá? Então, aí você já tem que tomar as medidas necessárias para evitar o adoecimento desse trabalhador. E uma outra coisa interessante é o relatório analítico. O antigo era relatório anual. O relatório anual era aquele quadro 3 do PCMSO, que pedia apenas essas 2 letras, né? O número de exame clínico realizado, o tipo de exame complementar realizado e a previsão para o ano seguinte. Agora não. Agora, além disso, o médico tem que apresentar uma estatística dos resultados anormais dos exames complementares, por tipo de exame, por unidade operacional ou por setor ou função. Ele tem que apresentar incidência e prevalência de doenças relacionadas ao trabalho, isso aconteceu, né? Categorizado por unidade operacional ou função. Ele tem que dar informação sobre o número, tipo de evento e doenças, ou seja, assim, CAT, quantas CATs, por quê, por doença, por acidente, o que foi, tá? E, depois de tudo, ele vai comparar esse relatório com o relatório que ele fez anteriormente. Então, o próximo relatório analítico vai ser, como começou tudo agora 3 de janeiro, vai ser a partir de 3 de janeiro de 2023. A partir daí já começam os primeiros relatórios analíticos, mas não tem nenhum para comparar. Então, o comparativo vai ser o de 2004 com o de 2003. Tá? Isso é muito importante. Porque, na verdade, esse relatório analítico vai mostrar como é que foi o meu gerenciamento da doença desses trabalhadores. Como que foi? Foi bom? Foi ruim? Eu posso melhorar? Se eu tenho o anterior, comparo com o anterior, melhorei ou não melhorei? Então, isso é importante que tenha. Então, basicamente, isso aqui também é uma outra coisa importante. Tá? E lembrando que no relatório analítico, aquelas empresas, grau de risco 1 e 2, com até 25 empregados, 3 e 4 a 10 empregados, também vale o demissional para eles, tá? Se esse pessoal que tiver feito demissional nesse período, desculpa, o último exame no período, não precisa fazer demissional. Eu não falei porque mantenha, é uma norma. Esse pessoal aqui, ó, também não tem que fazer aquilo tudo, só vai fazer a letra A e B da exigência de relatório analítico. E MEI, ME e PP, que não tem que fazer PCMSO, se não tem PCMSO, também não tem que ter relatório analítico. Né? Relatório analítico é análise de PCMSO. E os problemas mais frequentemente encontrados no PCMSO, encontrados nas auditorias, são, na época do PPRA, eram esses, PCMSO e PPRA desarticulados, PCMSO desarticulado com a ergonomia, periodicidade de exame ocupacional diferente daquela que era exigida no NR, ausência de estudo causal com trabalho nos casos de adoecimento, ausência de ferramentas de vigilância para rastreamento e diagnóstico precoce, ausência de instrumental clínico epidemiológico, ausência de critério de interpretação, ASO incorretamente preenchido, ausência de CAT emitida porque o médico não pediu, né? Ausência de indicador de saúde que demonstra eficácia do PCMSO.
E agora, como a norma é a norma de gestão, né? Eu falei que não é mais norma para fazer ASO, como é que nós fugimos do problema? Elaborando corretamente o PCMSO e fazendo a boa gestão do PCMSO. Tá? E como é que a gente faz isso? Conhecer o local de trabalho, conhecer o processo produtivo, conhecer as tarefas executadas, participar da análise preliminar, participar da avaliação econômica preliminar, né? Conhecer os trabalhadores, examinar os trabalhadores adequadamente, não adianta fazer exame médico ocupacional em 10, 15 minutos, no mínimo meia hora, no mínimo, né? Fazer vigilância ativa, ou seja, buscar informações, perguntar ao trabalhador se ele está sentindo alguma coisa, né? E a vigilância passiva, ouvir o trabalhador, as queixas dele, definir indicadores, eu tenho que definir indicadores para poder, indicador de processo, indicador de resultados, número, a empresa conhece número, e também vocês, engenheiros, sabem como que é bom analisar alguma coisa com números, isso aí é que mostra, meu marido era engenheiro, a gente só conversava dessa forma, mostrando evidência em números, é muito mais fácil o raciocínio, né? Fazer gestão do absenteísmo, fazer gestão do FAP, tudo isso é importante para uma boa gestão de PCMSO. E feito isso, eu fiz aqui um mapa mental para mostrar como que fazer PCMSO não é fácil, né? Tem que conhecer hoje, com essa nova NR7, as exceções para MEI, ME, EPP, né? Critérios de interpretação, conduta para os exames, né? Trabalhar com o Ministério Público, com o INSS, com perícia, fazer os exames médicos obrigatórios, ações de vigilância, ações de promoção da saúde, que é importante para a gente poder conhecer, tratar desses trabalhadores, né? E uma gestão de qualidade para esse PCMSO tem resultados positivos, né? Você consegue proteger e promover a saúde dos trabalhadores, você consegue gerar resultados para a empresa, você valoriza o trabalho do médico do trabalho. Então, assim, eu acho que esse é o grande ganho, né? Fazer gestão de qualidade do PCMSO. Seguir as normas, sim, tem que seguir, elas estão lá, mas eu acho que essa norma, ela é uma norma que exige mais do que apenas seguir o que ela fala. Quando ela fala que você tem que proteger a saúde dos trabalhadores. Se você não conhece os trabalhadores, se você não examina adequadamente, como você vai conhecer esses trabalhadores? Tá? Então, assim, correndo, porque é muita coisa, eu vou descompartilhar a tela, agradeço vocês e estou disponível para alguma dúvida. Tá bom? Excelente, doutora, muito obrigada. Eu corri muito, porque é muita coisa. Não falei tudo, não, mas achei que era mais importante. Deixei. Sim, mas foi ótimo. Muito bom. Gostaria de agradecer o doutor Genebaldo, que está aqui com a gente, por ter feito o convite, de ter nos indicado a doutora para fazer essa palestra para nós. E nós temos algumas perguntas no chat que nós vamos fazer. Eu quero ver se a Liliane quer falar alguma coisa antes. Ela levantou a mão. A Liliane é uma das gestoras do SESC, tá? E depois eu vou falar um pouquinho do pessoal que não é do comitê. Obrigada, Vivian. Parabéns, doutora Sandra. Excelente explanação sobre a NR7. Tenho uma dúvida. No final da sua apresentação, ela menciona sobre algumas questões da Previdência Social. E tem um item da NR7, 7.3, que trata-se das diretrizes do PCMSO. E nós temos 3 letras importantes ali, que é a H, fala sobre subsidiar o encaminhamento do empregado à Previdência Social, a letra J, sobre a questão da Previdência Social nas ações de reabilitação profissional, e a letra K, isso, sobre as questões de reabilitação. Eu percebo que ela não tem uma gestão de absenteísmo, e quando se trata do absenteísmo, os recursos humanos ele é muito focado na questão de horas. Não tem um levantamento realmente dos CIDs, das possíveis doenças que podem estar ocorrendo no ambiente de trabalho. E eu também não vejo dentro do PCMSO quais são essas diretrizes, quando nós podemos usufruir e encaminhar o trabalho para o médico do trabalho, para que depois ele futuramente não venha enfrentar o limbo previdenciário. Porque, de repente, o que a gente vê, os limbos acontecendo, isso acontecendo com acidentados, com pessoas doentes que não seja vinculado ao ambiente, e eu gostaria que a senhora pudesse fazer uma explanação sobre isso. Sim, como envolver o PCMSO?
Esses 3 itens são muito importantes. Quando eu coloquei aquela slide falando assim, tem que conhecer o ambiente de trabalho, tem que conhecer o processo produtivo, tem que conhecer as atividades, as tarefas, matéria-prima, tudo isso, né? Tanto o ambiente de trabalho como a organização do trabalho, a forma como o trabalho é executado, né? Que é a ergonomia. Isso tudo é que vai dar condição de você subsidiar ações de previdência social. Então, por exemplo, o seu trabalho, e parte muito tudo junto, a gestão do absenteísmo. Você não tem CID obrigatório mais, né? Então, o trabalhador chega. Então, o que o RH quer? O RH ele quer simplesmente que você faça gestão de absenteísmo no sentido de inibir, coibir o trabalhador de se ausentar do trabalho. Não é isso que nós queremos. Então, eu tenho que ficar de olho. Eu falo o seguinte, trabalhador que ficou ausente até 2, 3 dias, olha lá o motivo. Geralmente não é doença, é sintoma, ou ele é um jeitinho que ele teve de faltar para levar um filho ao médico, para fazer alguma coisa. Mas se começar a repetir muito, se ficar contumaz, chama esse trabalhador e verifica, porque deve ter alguma coisa acontecendo. Principalmente, aí tem o olhar epidemiológico, principalmente se estiver acontecendo no mesmo setor com vários trabalhadores. Significa que o problema é um problema local. Às vezes é um supervisor que assedia, às vezes é um supervisor que não tem né, empatia, ou é hora extra demais que esses trabalhadores estão tendo, estão sobrecarregados, tem que ver que tem algum problema. Aí é o olhar epidemiológico. Bom, conhecer os trabalhadores acima de 3 dias até 10, 15 dias, fica de olho nesse povo. Igualzinho cachorro perdigueiro. Acompanha, chama, quando ele voltar ao trabalho, chama ele e fala assim, vem cá, porque você ficou ausente. Pode ser que esse trabalhador ele vai para a Previdência Social sem passar pelo médico, o perito do INSS, principalmente se o CID estiver relacionado ao CNAE, ou se tiver lá naquela lista, né, que você tem 3 nexos, né, o técnico, epidemiológico, NETEP, etc. Se ele enquadrar e você passar, você comeu mosca. Então, muitas vezes, se você vê que ele está caminhando para isso, né, você acompanhando, você já pode mandar para o INSS as informações, porque você não pode mandar informação de prontuário, mas você pode mandar informações sobre as condições de trabalho e a organização do trabalho. Porque o INSS ele não tem tempo, ele não conhece o ambiente de trabalho. E, às vezes, é muito mais fácil para o perito dar o nexo lá de uma vez do que ficar olhando isso. Tem médico, perito, que nem gosta de receber relatório. Tem outros que falam, se eu tivesse um médico que mandasse um relatório para mim adequadamente, facilitaria muito a minha vida. Então, quando você fala em subsidiar ações, para você subsidiar ação para a Previdência Social, para evitar um NETEP, para você subsidiar ação de reabilitação e readaptação, você tem que conhecer o que o trabalhador faz, senão como é que você vai adaptar? Como é que você vai reabilitar? Você tem que conhecer o processo produtivo para saber que tipo de atividade, que tipo de função esse trabalhador pode ir para lá, já que ele está no limbo, ele não pode ir para o limbo. Então, é isso, é conhecer o ambiente de trabalho. Por isso que eu falo, a grande vantagem da SNR, quando ela obriga o médico a estar junto com a engenharia lá no PGR, né, é exatamente obrigar o médico a tirar a bunda da cadeira, o médico TBC. Ele tem que sair do consultório, tem que ir para campo, e tem que investigar, e tem que acompanhar. São grandes vantagens. O trabalhador sente bem quando o médico está no campo, os profissionais de segurança também se sentem mais à vontade, mais seguros, e a gente aprende muito quando a gente vai em campo. A gente aprende com o teste de segurança, a gente aprende com o engenheiro de segurança, o enfermeiro do trabalho. Gente, as atividades que uma enfermeira de trabalho faz, olha, eu tenho no meu curso PCMSO, eu devo ter 18 itens de atividades do PCMSO, 2 apenas são exclusivos do médico, que é o exame médico e a assinatura de ASO. O resto pode ser feito por uma boa enfermeira do trabalho. E uma boa enfermeira de trabalho te dá tempo de você fazer coisas para gerenciar o seu PCMSO. Eu acho importantíssimo isso. Então, é o TBC. Então, respondendo para você tudo que você me perguntou, eu vou te responder em 3 letrinhas. TBC, tirar a bunda da cadeira. Isso aí ajuda muito. Ajudei? Respondi? Sim, doutora, eu concordo com a senhora, porque a gente não vê os médicos do trabalho em campo. A engenharia são os técnicos que precisam resolver as questões de limbo. E aí tem aquelas hierarquias, né, da previdência, que até o médico do trabalho às vezes fica impedido de uma repugnação, porque é uma hierarquia,
especialistas também em hospitais de SUS ou privados não querendo afastar o trabalhador. E aí, de repente, o médico vem e pede uma mudança relacionada ao meio ambiente, a empresa também não quer fazer. Exatamente. Esse adoecimento só vai acoplando, né? Vai ficando no ambiente e o trabalhador fica nesse limbo trabalhista, previdenciário, já ação também do PCMSO quanto a isso. Eu nunca vi me planejar quando é que eu tenho que encaminhar para o médico, é que o médico também pode fazer a solicitação para a Previdência, que é um direito da empresa, né? Essa situação. O trabalhador ele não está bem, a investigação, colocar na Previdência. O problema é que o povo abandona o trabalhador, abandona todo mundo, então o trabalhador vai para o INSS por conta dele, a empresa, o RH, manda o trabalhador, o médico nem fica sabendo. Né? Hoje, agora, parece que foi liberada aquela chave, aquela senha para o médico, né? Olhar todo dia de manhã, chegar lá, abrir a senha e ver quem é que está passado pelo INSS. Às vezes um trabalhador foi para o INSS sem nem saber que ele foi para o INSS. Pode acontecer isso. Perfeito, doutora. Obrigada. Ok. Perfeito. Doutora, temos mais algumas perguntas no chat. Eu vou começar lá do início, as pessoas que foram colocando conforme foi correndo a apresentação. Sim. Lembrando para o pessoal que o nosso horário máximo é até as 8h30, tá? Para não estender muito. Então, a gente tem 11 minutinhos aí para responder todas as perguntas. E, no final, eu deixo para falar um pouquinho sobre o SESC para quem está aqui como convidado, né? Para conhecer um pouquinho do nosso trabalho. O Rômulo perguntou assim: o PCMSO deve ser atualizado sempre que houver atualização dos riscos, correto? Sim. Ele deverá ser revisado anualmente ou bienal da mesma forma que o PGR? PCMSO não tem prazo de validade, tá? PCMSO é um programa que começa e vai sendo reavaliado sempre que for necessário. Mudou alguma coisa, mudou função, mudou horário de trabalho, ele tem que ser avaliado, tá? É importante que você faça um histórico dessas revisões, dessas avaliações. Por exemplo, acrescentou a função de marceneiro que não tinha. Dia 3 de maio, inclusão da função marceneiro. Aí faz um anexo com a planilha lá da identificação dos riscos, dos exames solicitados, tudo aquilo que foi pedido. De 15 de maio, introdução foi avaliado o ambiente de trabalho e viu que tinha ruído acima de 80 decibéis. Então, criou um risco novo. Então, faz isso. Isso é feito sempre. A cada ano, o PCMSO precisa ser avaliado, não reavaliado para fazer o relatório analítico. Mas ele pode ser o mesmo programa, com as mudanças que aconteceram. Ele não tem a validade como tem o PGR. E como a gente fazia antes, a gente fazia. Agora, para efeitos de gerenciamento, principalmente para as empresas que têm clínica, que faz serviço, que oferecem serviço, né, de saúde, de segurança do trabalho, às vezes é interessante que eles façam um contrato e falem: olha, o meu preço do PCMSO por 12 meses é esse. E quando ele vai fazer o programa lá, vencer o contrato, ele vai renovar, ele apresente, né? Porque às vezes a pessoa fala: não vou pagar por uma coisa que é a mesma coisa, então você vai fazer, mostrar o que foi feito, tem acréscimos. Então, não é impeditivo que você coloque data, mas não há necessidade. O fiscal não pode nunca chegar e te punir, te dar uma multa, porque você fez um PCMSO 3 de maio, chegou lá no outro ano, 25 de junho, e o PCMSO era o mesmo, não tem validade. Porque não tem validade, não pode multar. Ele pode multar se você não tiver feito o relatório anual 12 meses, o relatório analítico 12 meses depois, né? Se você não tiver cumprido as normas adequadamente, mas não tem validade, não. Perfeito. O Alexandre, né, ele precisou dar uma saidinha, aí ele pediu para eu continuar como moderadora da reunião. O Bruno colocou: doutora, e como fica a periodicidade para o trabalhador menor de 18 e maior que 45? Bom, menor de 18 é só menor aprendiz, né? 16 e 18 anos. Ele não pode estar exposto a nada, né? A gente sabe que o menor aprendiz não pode trabalhar em situação com exposição de risco. Então, o exame dele vai ser bianual, tá? Acima de 45 anos, se ele estiver exposto, é anualmente. Se ele tiver alguma doença crônica, anualmente. Se ele não tiver exposição e nem tiver doença crônica, é bianual, é a cada 2 anos. Perfeito. A Patrícia perguntou: no caso do retorno da maternidade, como fica no E-Social? Não é obrigatório o envio? Não, o E-Social ele não é uma norma que rege saúde e segurança do trabalho. Ele é um depositário de informações.
Então, se a norma fala que tem que ter o retorno ao trabalho porque acidentou, foi registrado o acidente, foi registrado o afastamento, você tem que mandar o retorno ao trabalho depois, quando ele voltar. Se for por algum tipo de doença, mesma coisa. Mas a norma não fala que você é obrigado a fazer ASO nem retorno ao trabalho para retorno de maternidade. Então, não tem que mandar para a social. Tá? Se você fizer o exame que você quer fazer, você faz, não emite ASO e não manda nada para a social. Doutora, só uma dúvida. Por exemplo, num acidente de trabalho, ele pegou um afastamento de poucos dias, 3, 5 dias. Ele tem que passar novamente ou não? Não. Tem que passar retorno ao trabalho só após 30 dias de afastamento. Só 30 dias, né? Mas eu acho interessante ele passar pelo médico, pela avaliação, para ver se aquele motivo que fez ele afastar, principalmente se for um acidente, se ele está em condições de voltar ao trabalho. Né? Por exemplo, pode ser que ele tenha afastado do trabalho porque teve uma contusão no dedo, na mão, por exemplo. E ficou afastado 5 dias, voltou, mas ele trabalha com alguma ferramenta. Se ele não tiver com força adequada, com alguma coisa, aquela ferramenta pode cair, entendeu? Ele pode se acidentar novamente, ou alguém provocar um acidente para outra pessoa por conta disso. Não precisa ser avaliado. Eu acho que é uma questão de... Igual a demissional. Fez demissional, o grau de risco 3 e 4, tem menos de 90 dias. Pode não fazer demissional. Pode. Eu, quando trabalho, eu chego para o RH e falo assim, eu negocio. Falo, olha, todo trabalhador que for demitido tem que passar por mim. Mesmo que tenha feito um exame periódico uma semana antes. Eu gosto de avaliar esse trabalhador. É um trato que eu faço, uma combinação que eu faço no RH. Tá? Sim, perfeito. O Rômulo, ele colocou, doutora, após a atualização, houveram diversas publicações informando que a gestante não precisa fazer o exame de retorno devido à mudança do texto da norma. Porém, acredito que seja obrigado, mesmo o parto não sendo doença ocupacional, ele é um afastamento superior a 30 dias. Não é obrigado, a norma fala. Na outra norma, ela falava acidente, doença, parto, exceto férias, né? Quer dizer, tudo era, exceto férias. Aqui ele só fala em acidente e doença por qualquer ocupacional ou não. Então, não é obrigatório. O que eu quero, como eu disse, eu acho que é necessário, mas não é obrigatório. Então, se é necessário, o médico pode fazer para mais, não pode fazer para menos. Para menos. Não é obrigatório, não, tá? Uhum. A Alana colocou, o ASO admissional que está válido, no prazo de 90 dias, sabe dizer se precisa ser enviado um novo evento para o E-Social ou o primeiro enviado já é suficiente? Mas se ele fez admissional, já mandou uma vez, não tem que mandar de novo, não? Não entendi a pergunta. Eu acho que caso tenha feito. Doutora, na verdade, eu vou colaborar. Essa dúvida está discutindo muito nos grupos. O trabalhador registrou um exame admissional 15 dias, mas a empresa registrou somente depois de 20 dias. Aquele ASO é válido? O meu isso é válido. Que no E-Social não é a data do ASO, vai ficar a data do vínculo de trabalho. Então, no meu ponto de vista, o ASO ele tem que ser feito antes desse vínculo. Exatamente. Mas essa questão não me envolve para a questão do E-Social. Porque o ASO tem que ser feito antes dele começar a trabalhar, antes ele estar registrado. Então, se o vínculo de trabalho for dia 15, o ASO não pode ser depois do dia 15. Perfeito. O Lázaro colocou, quando um funcionário aprendiz e faz o exame periódico, um mês depois ele é efetivado. Ele faz o exame demissional e como lançar no E-Social? Não, ele já é aprendiz, ele está lá na função, né? Aprendiz, qual função? Auxiliar de TI, por exemplo. Ele só vai ser efetivado. É o mesmo exame. É só o periódico agora que tem que mandar. Uma dúvida, doutor, sobre essa dúvida do Lázaro. Existem os aprendizes que não estão no vínculo do CNPJ, está em vínculo de campo, de SESI. São percenciosos distintos. Aí, se não tiver vínculo, né? tem que fazer um exame admissional. Perfeito. A Alana colocou, a audiometria não precisa ser feita com 6 meses da admissão, então? Nunca mais, a não ser para exposta a situações hiperbáricas, pressões hiperbáricas. Aí tem que fazer. Tá? Mas para aquele exame, não tem que fazer. E uma outra coisa, tá, gente? Por exemplo, aqueles indicadores biológicos de exposição excessiva, que você admitiu. O trabalhador exposto, por exemplo, a tolueno, né? Você não vai fazer o indicador biológico dele quando ele vai fazer 6 meses depois, porque a cada 6 meses a partir da admissão.
Só que o exame periódico dele vai ser daqui a 1 ano. Então, aquele exame que você faz 6 meses depois da admissão, não tem que ter ASO, tá? Não tem que ter ASO. Você registra no prontuário, mas não tem que ter ASO. Isso era uma coisa que a gente tinha muito problema com a tal da geometria. Os fiscais cobravam ASO. Eu sempre brigava com eles, falava assim, por que vocês estão me cobrando ASO no exame da geometria 6 meses depois? ASO é para admissional, periódico, demissional, mudança de função e demissional. Isso naquela época. Esse exame de 6 meses ele não é nenhum deles, por que eu tenho que emitir ASO? Eu tenho que registrar apenas. Né? Então, agora, de novo, é apenas registrar. E outra coisa que eu não falei, porque é muita coisa, mas agora eles enfatizam muito que tudo que você faz com o trabalhador, você tem que disponibilizar para ele. Você tem que falar com ele por que ele está fazendo aquele exame, você tem que falar com ele se aquele exame está alterado ou não, se deu alteração, que tipo de alteração que é, e tem que ter evidência de que você deu essa informação para ele. O ASO não precisa mais ser assinado, mas você tem que dar evidência de que você disponibilizou o ASO para ele. A não ser que ele exija o ASO, aí você tem que fazer o ASO e entregar para ele. Tá? Perfeito. O Bruno colocou, o relatório analítico pode ser menor que 12 meses ou devemos seguir o ciclo de 12 meses? Ele fala que tem que ser a cada 12 meses, para você comparar dados. Né? Agora, você pode fazer um relatório para você, mas, de repente, encerrou o programa, você faz com o período que você tem. Por exemplo, você tem um relatório, aí está correndo o tempo, deu 8 meses, fechou o programa, então você tem que fazer um relatório daquele período e comparar. Certo, tem só mais 3 perguntinhas, doutora. Sobre o Bruno de novo. Sobre a guarda do prontuário por 20 anos após o desligamento, esse prontuário, como fica a questão de sigilo médico? Da mesma forma, agora você tem prontuário por 20 anos após o desligamento nos casos comuns. Né? Se for por cancerígenos, 40 anos. Se for por radiação ionizante, até 30 anos, ou quando o trabalhador fizer 75 anos, que acontecer primeiro. Tá? A mesma coisa, você passa prontuário para médico. Sempre foi assim. Você sai da empresa, você passa, você não deixa na empresa. Uma vez eu enchi 3 combis com caixa de prontuário, porque eu avisei que eu ia sair da empresa 1 mês antes, a empresa, no dia de sair, não tinha me informado quem era quem ia me substituir para eu passar os prontuários. Eu perguntei quem era, não sabia. Eu enchi 3 combis, chamei 3 combis, contratei, botei tudo em caixa, que o prontuário, a guarda é minha. A empresa não queria que eu tirasse de lá. Eu falei, vou tirar, vou levar no CRM, vocês busquem lá. Tá? Aí eu tive que chamar a polícia, mostrei a norma, com proteção policial, tirei os coisas, levei no CRM e entreguei lá. Uma outra vez, uma outra empresa me deu o nome, eu fui na clínica, levei para o colega me fez esperar 4 horas, pediu para deixar lá, eu falei, não vou deixar. Eu tinha 4 casos que eram pepinos, botei debaixo do braço. Quando eu levei para ele, entreguei para ele, ele falou assim comigo, assim, tá. Ele assinou, mandou a secretária me entregar a carta, assinar que ele tinha recebido tudo, mas eu esperei. Quando ele acabou, eu falei assim, eu estou te esperando 4 horas aqui para te falar o seguinte, você assinou sem saber que esses 4 pepinos estão comigo, e eles estão na lista. Você é doido? Porque amanhã você vai ser chamado para poder dar informações sobre esse prontuário, você não vai ter o prontuário para se informar. Aí ele pôs a mão na cabeça e entreguei o prontuário para ele. Poderia não ter feito isso, ter ido embora para minha casa, entendeu? Julgado o prontuário fora, o que fosse, que a responsabilidade já era dele, que ele já tinha assinado. Então, o sigilo, o Bruno, continua sendo, tá? Você, médico, é responsável pelo prontuário do trabalhador, até que você passe para outro médico. Tá bom? Perfeito. O Rômulo, doutora, recebi um PCMSO com indicação de raio-x do tórax e acuidade para balconista de açougue. Porém, não encontrei nexos com risco. Se não tem nexo, não tinha que estar lá, né? Fazer. Se fizer, tem que justificar. Qual é a justificativa técnica? Se não tiver justificativa técnica, é furo. Né? Certo. E a última pergunta, doutora, para a gente finalizar, o ASO com período menor de 90 dias, em caso do colaborador demitido, precisa enviar um evento social do 2220 demissional ou admissional já vale? A norma permite que você, tendo feito, se for grau de risco, por exemplo, 3 e 4, né?
no caso aí até 1 e 2, menos de 90 dias, se foi feito, não precisa fazer demissional, não. É o que eu falei, o E-Social ele é um depositório de informações. Todas as informações que tudo que você faz em saúde e segurança, você tem uma informação, você passa por E-Social. Tá? Agora, eles não têm, o contrário não existe uma norma que mude a conduta de saúde e segurança. A norma do E-Social é data, quando você tem que mandar os eventos para eles, mas eles não mudam a norma. Então, não precisa de mandar. Tá ok. Doutora, eu só perdi uma pergunta aqui que estava já faz um tempo aqui no WhatsApp e eu não tinha visto. A do Rômulo? Não, tem a do Rômulo, ele colocou agora. Mas essa é importante, essa do Rômulo é importante. Vamos responder também? Vamos sim. Deixa eu só colocar essa. O paciente tem que fazer acompanhamento com raio-x. Após a demissão, isso é fato. Porém, se o funcionário estiver trabalhando em outra empresa, a responsabilidade passa para a nova empresa? Se for exposição a amianto, né? Ele está falando do caso de exposto a amianto. Trabalhava em empresa com exposição a amianto. Ele saiu, ele tem que fazer aquilo. Aí ele foi admitido numa outra empresa. A outra empresa é que vai ter que dar continuidade nisso. Aí aquela empresa não precisa fazer mais. Ele já está trabalhando em outro, né? Uhum. Então, aqui do Rômulo, com relação ao ECG para o trabalho em altura, não é obrigado, correto? Não, não é obrigado. O médico é quem fala. Eu preciso fazer esse exame porque eu preciso avaliar. Mas se o médico achar que ele pode avaliar o mau súbito daquele trabalhador sem pedir eletro, essa é a responsabilidade dele. Obrigado, ele não é, não. Uhum. E os exames psicossociais devem ser realizados para trabalho em altura? Não existe exame psicossocial, existe uma avaliação psicossocial que é exigida pela NR35. E não existe um profissional para fazer, porque surgiu há pouco tempo uma norma do Conselho Regional de Psicologia dando diretrizes para esse exame. Se um psicólogo for fazer, ele tem que seguir as diretrizes do conselho dele, mas a norma não fala que tem que ser psicólogo. O médico pode fazer essa avaliação psicossocial, tá? É uma avaliação, não é exame. Ele pode, se ele quiser mandar para o psicólogo, ele manda, se ele quiser mandar para o psiquiatra, ele pode mandar, e se ele quiser fazer, ele pode fazer, não é obrigado a fazer, não. Mas tem que ser feito, sim, para trabalhar altura, espaço confinado tem que ser uma avaliação psicossocial. E ele pode assinar? Pode, eu normalmente faço a minha anamnese, na minha anamnese eu faço avaliação psicossocial. Avalie se tem fobia, perfil de personalidade para aquela atividade, está na anamnese. E eu escrevo lá que foi feita a avaliação psicossocial. Quando eu dei o apto para trabalhar à altura, foi feito isso. Está no meu prontuário. Se quiser ver e for médico, eu abro o prontuário. Se não for médico, eu não abro. Eu falo que está lá e peço a ele para mandar o juiz medir ou um colega dele médico ir lá avaliar. O que eu faço também que eu acho interessante? Eu posso fazer essa avaliação psicossocial num questionário à parte. E mostro para ele esse questionário sem responder. Sabe? Essa é a avaliação. Eu uso o SQR20, uso alguns instrumentos validados, que ele não vai poder. Não é que eu acho que está bom, eu faço uma avaliação baseada em informação, em questionários validados, e aí ele tem que ser aceito. Existem algumas metodologias hoje no mercado, né, para avaliação psicossocial. Uhum. Então, só a última pergunta que o Márcio colocou depois do Rômulo, né? O ASO pode ser assinado de forma biométrica? Sim. Inclusive, antes de uma resolução teve aí, seria obrigatório, tinha acabado o ASO assinado, depois voltaram com a possibilidade do ASO assinado, mas pode ser feito biométrico, sim. ASO, PCMSO, PPRA, PCA, PPP, tudo pode ser feito assinatura biométrica. Perfeito. Doutora, muito obrigada. Mais uma que eu vou responder. Importante possuir o nome do examinador do PCMSO. Não é obrigatório. Tá? Não, ninguém obriga. Agora, é bom colocar para você saber, né? Quem está fazendo, mas não é obrigatório. Não. Uhum, não é obrigatório. É que algumas empresas, por exemplo, eu que trabalho muito com consultoria, muitas empresas devolvem o PCMSO para a gente, porque o médico examinador não está constando no PCMSO para a gente inserir no PCMSO. Antes era assim, eu trabalhei 10 anos na Regap, aqui na Petrobras, e eu fazia gestão das terceiras. Então, nós tínhamos uma norma lá, o seguinte, tinha que vir no PCMSO ou mandar para mim uma relação dos médicos examinadores. E na hora que ia colocar o ASO lá para poder fazer a avaliação, se o médico que assinou o ASO não tivesse a relação informada, a gente barrava. Por que aconteceu isso? Porque uma vez
eu tive um trabalho em altura, um trabalhador que entrou em arritmia, síndrome do pânico, uma obra na altura de 18 andares. E aí eu perguntei quem era o trabalhador, me falaram o nome, eu não lembrava do nome, procurei o prontuário dele, que eu tinha tudo isso, todo sábado eu fazia, abria prontuário por prontuário, que tinha entrado segunda a sexta, não vi o nome dele, liguei para a clínica que fazia o exame para mim, a médica falou comigo, não, esse exame está junto com aqueles 44 que você mandou buscar aqui. Eu falei, eu não mandei buscar 44 prontuários aí, não. Ela falou, mas veio aqui uma carta dizendo que você pediu, quem veio foi o gerente de RH e o gerente de SMS, veio buscar em seu nome. Eu falei, não fiz, não. Você entregou? Eu falei, entreguei porque eles me deram a carta e eles assinaram que receberam. Eu pedi, a assinatura era falsa, não era minha assinatura, deram a assinatura por mim, e eles assinaram. Aí eu fui pegar o ASO dele lá na Regata, para ver, o ASO dele estava carimbado com um médico que, além de não estar na lista dos médicos examinadores da clínica que fazia exame para a gente, ainda era um acadêmico de medicina de 5º ano. Ou seja, eles pegaram esses 44 ASOs, levaram na outra clínica, carimbaram aptos, eles entraram, porque estava. A partir daí, eu passei a exigir que, quando chegasse um ASO, tinha que ter o nome do médico examinador na lista que eles tinham enviado para mim. É por isso que muitas empresas pedem. Tá? Uhum. Não é obrigatório, não é proibido, mas então eu acho que é o de bom tom que se coloca. Ah, mas tem uma empresa, tem uma clínica, tem 200 médicos examinadores, entendeu? Manda para mim a lista pelo e-mail, eu vou conferir se aquele médico está lá ou não. Tá Entendi, tá certinho. Então, mais uma vez, muito obrigada, doutora, pela participação. Assim, só para vocês que estão aqui que não conhecem o SEST é um comitê de estudos em saúde e segurança do trabalho do interior paulista. Por enquanto, ele está aberto somente a profissionais do estado de São Paulo. Nós já temos uma equipe de 6 gestores, e desses 6 gestores a gente já vai começar a estudar, a gente está voltando, né? A gente teve um boom muito grande ainda na área da segurança, e a gente ainda não está conseguindo trabalhar para que possamos abrir a nível nacional ainda. Mas quem quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, a gente tem um canal no YouTube, está lá como SEST, vocês podem procurar. Algumas das reuniões a gente sobe, essa, por exemplo, está sendo gravada, se a doutora autorizar, a gente vai subir lá para o YouTube também, essa palestra de hoje, e aí vocês podem assistir, pode assistir as anteriores, e aí depois lá a gente vai colocar o link de inscrição para quem for do comitê quem for do estado de São Paulo e quiser participar. Vocês que receberam os convites de alguns participantes do SEST. Então, vocês podem solicitar também a pessoa que convidou vocês o link para se inscrever, quem for do estado de São Paulo, tá ok? Então, o nosso comitê, a gente já está há 1 ano e meio, nós temos reuniões mensais, todas as reuniões são previamente marcadas, o dia fixo é de toda terça, né? Aí só quando a primeira terça do mês, somente quando algum palestrante não pode ir na primeira terça, que a gente muda a data, mas previamente avisando o pessoal. A próxima reunião será no mês de julho, com a Georgia Rafaela, falando sobre proteção respiratória, sobre o programa de proteção respiratória, um tema muito importante também, né, que agora com o PGR veio muito à tona aí, o pessoal está solicitando, né, a gente precisa estar indicando o programa de proteção respiratória sempre que a gente tiver riscos relacionados, tá ok? Então, pessoal, muito obrigado pela participação, às vezes demora um pouquinho para chegar o vídeo, mas no máximo amanhã cedo a gente já está disponibilizando para vocês e o link também. Nós também temos o grupo lá no LinkedIn, quem digitar lá SEST, né, vocês vão conhecer, vocês podem entrar no grupo e acompanhar as nossas atividades lá também. Tá ok? Muito obrigada a vocês, viu, gente? Boa noite, espero ter contribuído com alguma coisa, e são as ordens. Agradeço também o Genebaldo, não sei se ele está aí ainda, mas o Genebaldo está sempre em contato comigo, né? Ele manda uma boa noite para vocês todos, tá? Para vocês também. Pessoal, muito obrigado e até o mês que vem. Obrigada a todos pela participação. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite.